vamos falar hoje de algumas coisas muito simples, porque, como diz o Evangelho, o verdadeiro homem de bem, o modelo é o Cristo, o nosso guia, o mestre. E segundo o que a gente aprende na doutrina, é tão sério isso da gente ter como guia alguém que nos encaminha a uma compreensão do que seria Deus e a ordem do divino na vida, que a gente, além de ter um guia que nos auxilia a caminhar para encontrar o que seria a compreensão de Deus e a experiência de Deus na nossa vida, a gente traz no interior do ser, na consciência, gravada as leis divinas. Uma coisa diferente, porque todos os teólogos se conflituaram ao longo de toda a história das religiões, porque uns diziam que a lei estava no Torá, não é? A lei estava no Alcorão, a lei estava na Bíblia, a lei divina estava. E o pensamento espírita, Kardec, ao perguntar aos espíritos, não é? A religião espírita é uma religião dos espíritos, que envolve o aspecto da ciência e da filosofia. Ele pergunta para os espíritos onde está escrita a lei de Deus, e ele diz, eles dizem na consciência. Então, isso já mudou o patamar inicial da discussão do que seria se construir como homem de bem, como um ser humano de bem. Porque se a gente tem um modelo que é Cristo, a gente tem um roteiro que nos leva a compreender as leis espirituais de justiça no mundo de expiação e provas, no mundo de perfeição, leis sábias, e o roteiro dele é Cristo. No entanto, a gente tem um guia que não falha, e nós não temos então aquelas visões de uma religiosidade que nos coloca assim determinados, como a gente diria, determinadas receitas de bolo que a gente faz a cada passo. A gente tem um guia sim, mas a nossa consciência é o nosso grande juiz, é o lugar da nossa relação com Deus e com Cristo. Então isso nos deixa numa posição de liberdade quando a gente vai pensar. Quando o Evangelho diz os caracteres, quer dizer, aquilo que caracteriza o homem de bem, aquilo que é um homem de bem, o que é. O modelo é Jesus. E caminhar para todas as qualidades morais seria chegar perto da compreensão do que seria o homem de bem. Ele nem diz assim, homem de bem é isso. Ele diz, se você for bom, probo, honesto, amar os outros, você vai caminhar na direção da perfeição que todos vamos ter. Não existe o princípio do mal. Algumas religiões falam do princípio do mal, a gente diria até que o que as religiões chamam de Satanás ou de diabo é uma espécie de visão do mal, que no pensamento espírita é uma imperfeição que passa e que vai mudar. Então não existe um inferno, não existe uma imperfeição definitiva, pelo contrário, haverá uma perfeição. E aí a gente vai se construir essa pessoa de bem, homem de bem, para falar nessa linguagem aí do tempo de Kardec, vai se construir uma pessoa de bem ao longo das nossas reencarnações. Então, a gente já fica assim, meu Deus, como é que eu sei o que é o certo, né? Como é que eu sei que referências a gente vai ter? Não estão fora as referências, estão dentro. Então, haverá, todos nós haveremos de fazer um diálogo interno para poder palmilhar esse caminho de ficar melhor. Vamos levantar, então, algumas situações que nos colocam algumas coisas, já que é tão vasto o território de ser uma pessoa de bem e o modelo é Cristo, e nós trazemos interiormente isso. Mas vamos descobrir nas pessoas que
que a gente pode considerar uma referência na reflexão espírita, como foi que elas lidaram com algumas questões bastante humanas, que nos colocam nesse território, nesse lugar de trabalhar uma reflexão sobre o que iria ser de bem, o que se iria se encaminhar para esse modelo. Então, comecemos por Chico Xavier. É muito interessante que o espírito como Chico Xavier já nos coloca diante de uma outra situação, que ele vê a mãe, é uma pessoa que perde a mãe muito cedo e vê a mãe num quintal, uma coisa bonita, e ao mesmo tempo a vê numa situação de extremo sofrimento, em que ele era judiado, vamos dizer uma expressão nordestina, de uma madrasta, meio sádica, né? Com todo respeito, só para ser rápida, né? E ela fazia judiações, e ele ficava na sua inquietação de criança, e não sabia bem como que alguém fazia uma coisa que ele não compreendia a razão, ele acordava e apanhava, ele não havia feito nada, né? Então ele ia buscar respostas, se encaminhando para um quintal onde ele passa a encontrar a mãe. E a partir daí ele estabelece até o fim da vida. Ele diz que ele teve sempre uma saudade profunda deste espírito, que é a mãe dele, a Maria João de Deus, mas ao mesmo tempo manteve um diálogo permanente com o mundo espiritual. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre se construir melhor é essa ideia de que o mundo espiritual e o mundo material ou físico estão profundamente vinculados. E nós estamos profundamente vinculados a estes espíritos que nos seguem, que nos ajudam e às vezes que nos ofertam ocasiões de tropeços, quando a gente não os vê e por nossas imperfeições nos afinizamos com alguns deles, que certamente têm relações de muito tempo com a gente. Então, essa vinculação do mundo espiritual com o mundo físico, e a gente estabeleceu um diálogo bonito, produtivo, bom, com esta espiritualidade que é presente, é um grande desafio para a gente se tornar melhor. Já colocando o território de pensar-se melhor como um território espírita, dentro da reflexão espírita. Então, o lugar que a gente está falando, pessoas que já estão dentro da reflexão espírita ou querendo adentrar. Então, que vamos se colocar como um ser interexistente. Um ser, como diz Herculano Pires, um ser que está dialogando com os dois mundos e com o sentido espiritual das suas experiências. Então, você está vivendo uma coisa, eu estou sendo traída, meu filho está desempregado, eu estou com problemática de depressão grave na família, eu estou com doente terminal em casa, eu estou com uma falta de sentido para minhas últimas experiências, eu estou numa solidão afetiva, aparente, mas enfim, que me tortura. Os problemas humanos, a gente vai dar um sentido espiritual a eles, não vai dar só um sentido material. É a primeira coisa que vai nos vincular a uma compreensão da lei de Deus que está na nossa consciência. Se nós somos espíritos, temos uma lei interna que nos guia, então a gente vai estabelecer um diálogo com esse nosso eu interno, esse nosso mundo interior, sobre será que a gente está nessas situações da vida, será que a gente está produzindo um sentido espiritual, como a gente gosta de dizer, pensando em si mesmo, como um espírito que está aprendendo algo ali? Então, essa ideia é muito importante, porque quando ele depois vai assumir uma madrasta, uma mulher que casa com o pai, chama todos os filhos, ele era um deles, que tinha sido deixado na casa dessa mulher que judiava, e voltam para ficar com a cidade, a segunda mulher do pai. Então, ele vai construir uma relação com essa mãe. Isso também é muito bonito. É interessante o Chico Xavier, um espírito que tem a compreensão, que a gente vai passar uns 300 anos para compreender a compreensão dele das coisas, porque ele seleciona estas coisas e não outras para dizer, né, dele mesmo. Isso é um ensinamento. Então, ele vai dizer de cidade que ele a chamava de mãe, quer dizer, que o amor é algo construído.
Você vê que há esse laço que a gente tem saudade, que a gente queria, que não sei o que está no outro plano, que vai dialogar com ele, mas há o amor, as construções do agora, que ele vai ter de fazer, que nós temos de fazer. Então essa Cidália é aquela mãe que não é mãe de sangue, quer dizer, já traz um laço espiritual para ser construído. E ele vai amá-la como uma mãe. E a forma como ele responde às situações de solicitação do que fazer, do que ela pede dele, do que ele pede dela, é uma forma que traz todo o tempo a pauta, a ideia de que ele é um espírito e de que ele é espírito. Então, por exemplo, quando ela está para morrer, acho que até já contei essa história, quando ela está para desencarnar, que ele vai conversar com ela pergunta para ele quem vai ficar com os irmãos dele, já que ela tinha prometido a si mesma e a ele, Chico, que nunca mais, enquanto vida eu tiver, ela diz, eu vou deixar vocês viverem isso que você viveu. Que era aquela, ele estava todo ferido na barriga e ela viu assim que ela chegou em casa, quando casou com o pai dele. Então eu nunca mais vou deixar, eu vou assumir para mim essa tarefa de não deixar vocês viverem isso de novo. Então agora que ela desencarnar, ela disse, quem vai ficar com seus irmãos? E aí ele diz assim, ele diz, eu prometo a você que só vou viver para a doutrina espírita quando a minha última irmã estiver casada. E de fato ele faz isso. E aí, como era uma relação bem simétrica, bem vai lá e vem cá, ele diz para ela, e agora, quem vai conversar comigo sobre as questões da minha mediunidade? Porque ele ia para o quintal, quando criança, e via os espíritos, ela lavando roupa, ele via os espíritos entrar naquelas roupas bonitas, e ele dizia, devem morar no arco-íris, né? São tão coloridos, misturava a luminosidade dos espíritos com as roupas lavadas. E ele dizia, deve ser tudo morador do arco-íris. E a mãe dele, a Cidália, achava aquilo engraçado. E ele contava, então, já que ela achava aquilo engraçado, ele começava a contar as coisas que ele via. E então ele disse, e agora como é que eu vou fazer? Ela disse assim, para ele, eu nunca entendi profundamente isso que você fala de mediunidade, mas onde eu estiver, eu vou pedir a Deus que permita que alguém venha no meu lugar compreender melhor. E de fato ela faz. Aí ele diz, a partir daí eu vi que os meus irmãos do arco-íris passaram a reencarnar na pessoa dos meus melhores amigos. Então ele vai ter aqueles espíritos reencarnando para ajudá-lo a ter uma compreensão, ter um apoio. Na verdade, a obra espírita ela sempre teve muito apoio. Quando ele escreve naquele livro, quer dizer, muito apoio, cada espírito que vem com uma tarefa, ele tem determinados apoios. O Chico Xavier diz para o Antônio de Freitas, que ficou 27 anos dirigindo a Federação Espírita Brasileira, para viabilizar a publicação do livro do Chico. 27 anos de direção. E no livro Testemunho do Chico Xavier, que são as cartas dele, cartas íntimas do Chico, para o presidente da Federação, Antônio de Freitas, eles eram amigos. Uma intimidade bonita, assim, num livro assim cordial. E ele, a Sueli Schubert, ela junta essa escrita das cartas e vai comentando. Todo tempo num nível muito discreto de comentário, devolvendo sempre a beleza de uma passagem ou outra. Então, é de uma ternura muito linda. Eles vão falar de uma pessoa que está dando um problema, eles nunca falam exatamente, eles falam o problema e dizem assim, esse é um caso mesmo de oração. É um caso de oração. Então, as coisas que ele analisa e diz, é um caso de oração. Quer dizer, ele se reporta a uma dimensão outra, que todo tempo os convoca a se situarem na vida como seres que também são seres espirituais. Bom, aí o Chico Xavier disse assim, puxa, eu queria ajudar essas oficinas da Federação, esse parque gráfico está todo sucateado pelo que você está dizendo quanto eu. E eu queria tanto ajudar financeiramente, mas como, né? Aí ele ganha uma herança do Frederick Fichtner, que era um homem riquíssimo, deixou um tanto de dinheiro para ele. Claro que ele deu para ajeitar o parque gráfico da Federação. E o que ele fez com uma cautela, que se você acompanhar as cartas, porque as moças podiam se ofender as filhas dele, achando que ele não tinha aceitado, porque o problema do Chico é assim, se ele fazia uma coisa, o pessoal falava, se não fazia, ele falava. Então ele disse, se eu não aceitar, vão dizer que eu estou orgulhoso e tudo. Então ele tinha toda uma estratégia, um caminho para conseguir doar isso para a Federação. Então, e tem uma hora que ele diz assim, já estão praticamente todos a posto.
todos os da tarefa do Chico. Então, esse homem de bem que foi o Chico Xavier, a gente pode dizer, porque não por um estado de perfeição, mas pelo esforço que ele fazia para lidar com todas as problemáticas e as situações da vida dele. Então, ele vai, você vê aí nessa, eu sempre gosto de dizer que esse momento aí dele com a cidade é o momento que marca, quando ele diz que vai cuidar dos irmãos dele, porque era uma tarefa dela, que ela agora deixa com ele, e ela, por sua vez, diz que aquela tarefa dela de compreender uma mediunidade, ela vai arrumar espíritos para poder cuidar. Essa troca, ela mostra muito bem que no decorrer da vida a gente assume tarefas com as pessoas que a gente vive, tarefas de trabalho que nos vão e a gente vai responder por essas pessoas, por elas, por as tarefas, e também a gente vai estabelecer uma relação íntima com essas pessoas. A relação dele com a cidade, ele promete a ela. Então ele vai fazer isso pela consciência dele, mas ele se relaciona direto com a cidade e ela com ele. Então a gente vê no Chico também, que além dessa ideia aí, primeira que a gente está colocando, de que o amor é algo construído, em nenhum momento a gente sabe de onde foi que ele conheceu a mãe dele, que ele amava tanto, e outras filhas, ou a cidade, não se sabe, né? Mas a gente sabe que o laço forte da mãe é mantido toda a vida. Ele vendo-a desencarnada. E ao mesmo tempo sabe que ele vai construir esse laço com a cidade. Então, depois tem um momento que, quando ele fica rapazinho, a gente pode escolher esse fato, que é uma história muito simples. Um homem chega no pai dele, e o pai dele era um homem que não tinha dinheiro, né? Um vendedor de ambulante. Então, qualquer coisa que fosse sustentar o filho, arranjar dinheiro para os filhos, ele topava. Não tinha muita percepção do que era a tarefa do Chico Xavier. Ele não tinha, mesmo quando ela já fica bem adiantada, ele não tinha uma certa compreensão mínima, ele não tinha. Então, no momento que o rapaz chega e diz, eu vou arrumar um emprego para o seu filho. Então ele vai para Belo Horizonte, vai. Aí ele trabalhava no Chico, mas o pai, eu posso perder meu emprego, e esse homem, não, você vai, como disse, vai arrumar uma colocação para você lá, colocação, né? Lá na cidade. Aí então ele vai ficar, ele disse assim, mas eu espero 3 meses, que é o tempo que alguém dá uma licença, para ele poder voltar, né? Vocês têm que a mineração, coisa assim, né? Aí ele vai, quando ele chega, o homem diz que é um literato, ele tenta seduzir, na descrição do Chico, a gente percebe que toda noite tinha tipo umas farras, dizia-se que eram saraus, mas na verdade era um movimento de muita permissividade, de muita sedução, diante da vida daquele homem simples que era o Chico. Ele conseguiu se manter numa certa independência intelectual e dessas situações de sedução, até que no último dia ele diz assim, sim, aí no começo ele tinha dito, eu não vou. Aí o Emmanuel aparece para ele e diz assim, por que você não vai? Seu pai mandou, né? Ele disse, ele não impõe não, o Emmanuel, ele só pergunta, seu pai mandou, ele ficaria muito furioso, você numa negativa agora, esse meu tua intuição que isso aí não vai dar certo. Aí o Emmanuel ficou calado, aí ele teve que decidir sozinho, aí ele vai, tentando ainda cumprir algo do pai, aquela solicitação do pai. E quando ele chega no último dia, ele diz, sim, e aí agora é o último dia que eu tenho que voltar amanhã, cadê o emprego? Você vai me arranjar? Ele disse assim, não, você tinha que assinar que aqueles livros, aquilo que você escreve, não é você, é bobagem, é uma mistificação. Qualquer coisa assim que você assinasse que mostrasse essa besteira da mediunidade. Aí ele diz, aí eu arrumo na mesma hora uma boa colocação para você, seu pai vai ficar muito feliz e você vai resolver seus problemas familiares. Ele diz, não é uma coisa comprável. Isso não é uma coisa que se vende, que se compra, a minha vida. Então ele para aí, percebe? Quer dizer, aquela aparente subserviência do Chico não é bem assim, né? Ele obedeceu o pai, que no começo não quis obedecer, refletiu e se eu vou obedecer até o ponto em que tem algo que é meu, e é a minha liberdade, é a minha escolha, eu não transijo moralmente com isso. Isso é importante numa reflexão nossa. Então muitas vezes a gente vê as pessoas se conflituarem, não é? Quantas vezes
eu não vi espíritos dizendo, minha mulher com os olhos cheios d'água. Lembra de um caso típico no centro, que ele era louco pela mulher dele, parecia, né? E era por ele, né? Parecia também. Aí então ela diz assim, a partir de hoje, é católico, a partir de hoje você não vai mais para o centro espírita. Então não fica comigo. Aí ele ficou, na saia justa, como diz o povo, aí ele ficou. E ninguém sabe o que temos, que ele, esse espírita, é quase cianou isso na vida íntima, né? Porque enfim, homem é um pouco mais discreto, mulher conta cada coisa mais, né? Mas ele não contava, e aí ele dizia, as pessoas conversavam sobre isso, meu Deus, ela não sabe que o equilíbrio dele vem daí, as pessoas diziam isso, né? E o equilíbrio do casal também, depende muito do equilíbrio dele. Ele é um homem tão bom, não sei se teria um problema, não teria uma história com ele, qual é o problema? E então, na verdade, uma outra coisa ela estaria dizendo que ele vai buscar entender, e ele realmente ficou um tempo sem entender. Aí depois houve alguma coisa que ele escutou também dela, e voltou. Então, aí talvez ele tenha escutado algo que ela queria dizer, né? Escutou, pensa-se nisso, presume-se que pode ter sido assim. Mas tem alguma coisa aí que deixa ver, com a outra história do Chico, que existe um lugar onde a gente não transige. E que é escolha pessoal. É uma questão de liberdade e de foro íntimo mesmo, como as pessoas antigamente falavam. Então, isso também é algo muito importante na vida dos espíritas. A Ivone Pereira, vocês sabem que ela via muito jovem o amado dela de muitas vidas, ela se desdobrava, ficava com ele, e para poder ver as cenas também, realmente não era só por isso, eles gostavam de estar juntos. Era uma mulher dormia, na mesma hora se desdobrar e ver as cenas de Bretanha, as cenas da França, o que ela vai escrever nos livros dela, por Charles, não era por ele. Porque ele chorava tanto de ver a apartada dele no plano espiritual, ela físico. E a espiritualidade disse, não, quem vai escrever é o Charles, está dando muito choro. Não precisa, ele precisa aprender, não precisa se torturar, disse dizer. Aí parou aquela história dela se desdobrar e ficar com esse amado. E uma mulher só, uma mulher muito solitária, muito pobre. Um espírito certamente refinado, tinha tocado, o primeiro romance dela, aquele Nas Voragens do Pecado, ela tocava a harpa na corte da Catarina de Médici, uma artista, imagina, uma sensibilidade, amiga do Chopin, né, quer dizer, e agora reencarnar, copiando os livros de madrugada na lampadinha, no subúrbio do Rio de Janeiro, 1900 que ela reencarna, vive uns 80 anos, né? Então, é muito pesado, né? Para um espírito de grande sensibilidade, queria tocar piano, só pode estudar até o 5º ano, prenda azulado. Então, ela se achava assim, muito sedenta daquele encontro com o plano espiritual, desse amado. Então, mas chega uma hora que ele vai reencarnar, porque tem muita coisa que acontece, vamos focar só isso. E ele deixa a nossa filha, dessa última encarnação, que o Bezerra não deixa contar essa última, porque diz que ela tinha se suicidado e ele, depois que ela o trai, e ele tinha pegado vacilo na tentativa, ele era um médico, de descobrir a tuberculose, na tentativa de descobrir a vacina da tuberculose, ele se entregando um pouco com a falta dela, ele acha que se entregou um pouco, assim, sem cuidado com a vida dele, ele desencarna e a filhinha também, ela se sente responsável. Então ele diz, eu vou reencarnar, ela não sabe onde, ele vai reencarnar na Polônia, vão se corresponder esperando, e ela nunca vai descobrir. Engraçado, né? Ela não sabe tudo, né? Que dava para a gente suspeitar. Houve um interesse dos dois e nada. Ela vai reconhecer quando ele desencarna antes dela, e ela vai socorrer no desdobramento. Aí no sonho, o corpo físico dormindo, ela diz, eu ajudei o desencarne do Roberto, que tinha outro nome já como polonês. Então ele disse, eu vou reencarnar, vou deixar nossa filhinha com você, a Lelita. Ela não sabia nem lembrar o nome da menina, ela dizia Lelita, Leila, Lelita, ela dizia um dos dois. E aí então, ela olhava a menina e se lembrava de todas as histórias dela, que com 20 anos ela já via todas essas cenas que ela vai escrever em 4, 5 livros. Então, ela dizia, ela chegou uma hora que ela disse, eu não quero.
Olha a coragem. Eu não quero ver minha filha. Ela vai ficar no meu lado no plano espiritual sem eu ver. Eu morro de chorar. Não fico bem. Não quero vê-la. Decidiu, escolheu. Liberdade. Não é verdade? Liberdade. Liberdade de escolha, de dosar. Isso é a consciência. A grande dificuldade de ser espírita é porque as nossas escolhas a gente cumpre-as e a gente reflete sobre elas com como que num auditório interno, né? Quer dizer, no nosso interior, na nossa consciência. Então a gente vê aí uma ideia que Ivone passa de uma humildade primeiro diante daquilo que parecia o que ela tinha que aprender, não é? Uma disciplina ela vai construir, ao invés de ficar vivendo essa vida que a seduzia, desses espíritos que do mundo espiritual acenavam com o que ela tinha vivido antes, ela vai aprender a amar os outros, os que ela não tinha laço familiar, as pessoas que eram só conhecidas daquela reencarnação. Isso também isso é o mais importante na trajetória de uma pessoa que quer se tornar melhor, que quer cumprir ser uma pessoa de bem. É se devotar aos outros, se voltar, sair um pouco do seu umbigo, que as pessoas dizem, né? Sair um pouco do seu de rodar em torno de si mesma, abrir um pouco o campo da compreensão do outro, ter uma certa disponibilidade para amar as pessoas novas que aparecem nas suas vidas. Isso a Ivone vai fazer de uma forma muito bonita, e o Chico sempre fez. Ele criou filhos dos outros a vida toda. Ele diz: eu não vou precisar casar, porque eu já criei tanta gente, eu já estou criando os outros, eu já amo tanto. De uma outra forma, ele construiu família, ele construiu laço espiritual. Então é muito importante a gente ter essa compreensão de que somos esses espíritos livres, que temos compromissos éticos e morais e afetivos com determinadas pessoas, mas temos um compromisso com a nossa consciência. Então a liberdade aí é muito importante. E aí tem ainda algumas coisas que a gente poderia dizer sobre, vamos dizer que a gente seguiu um caminho de ascese ou de elevação. Primeiro, a gente está compreendendo que somos seres que vivemos entre dois planos. Assim como o Chico via a mãe e via a cidade, e vai construir amor com essa mulher, que vai chamar de mãe, que vai amar como mãe, profundamente. Ela vai ser a mãe dele, que ele vai construir. Ele não fica refugiado no passado, no mundo espiritual que o isenta de viver e amar. Não, diferente. As pessoas dizem: vai viver no outro plano. As pessoas querem falar dos espíritos, vai viver no mundo imaginário. Vai isso, vai ter. Não. Há uma vida entre os dois planos. E a outra coisa que a gente mostrou, além dessa construção do agora, que estabelece um diálogo amplo com o que nós fomos antes e com o mundo espiritual no agora, a gente vai ver também essa ideia das programações reencarnatórias, que elas se fazem por meio de coisas muito simples, como aquela troca da cidade, de cuidar dele mediunicamente, ouvindo o Chico, e ele cuidar dos irmãos deles todos, porque ali ele desencarnar. Um acordo, um cumprimento de tarefas que a gente vai fazendo na vida, essa disponibilidade para abraçar essas tarefas que a gente vai tendo que cumprir. Também é uma compreensão do que é lei espiritual, do que é o ser melhor. E a Maria vai colocar isso numa ordem Sim, a outra coisa que a gente falou foi da liberdade, de conceder, obedecer, cumprir e tudo, mas ao mesmo tempo ter um nível de escolha, né? Como a do Chico, quando o homem queria comprá-lo. Não, aí eu não faço trato. Tem trato aqui que eu não faço, né? Então, e é muito importante a gente ver que aí a gente está tendo a liberdade de ser, o compromisso de conviver e trocar demandas, trocar amor, trocar tarefa, trocar partilha nos desafios da vida, e tem também a ideia de a gente
abrir-se para uma ideia de humanidade que nos convoca a cumprirmos, assim como Paulo, digamos, uma missão que nos situa como um ser humano, digamos, ou ser espírita, digamos, no mundo de hoje. Não é? Essa é mais difícil de a gente refletir. Quando Paulo volta, vê o Cristo e volta para Jerusalém, ele fica um tempo em Damasco, convivendo com a comunidade. Olha aí o caminho, com a comunidade de pessoas que pensavam igual. Depois ele vai viver um cotidiano diferente, já não é mais um orgulhoso, que era manda-chuva, agora ele vai ser um artesão, vai construir isso. Aí tem uma hora que ele volta, vai reconstruir aquilo que ele tinha destruído, vai rever os espíritos que ele mandou matar. Ele mandou matar o Estevão na casa do caminho, vai bater a porta na casa do caminho, falar com Pedro e dizer que conheceu Cristo, que mudou. E as pessoas não vai ser uma conversa de 1 minuto que vai mudar tudo. Mesmo que Pedro tenha dado a mão a ele, acolhido esse retorno, mas havia uma construção a fazer. Essa é uma outra construção. Refazer aquilo que a gente fez. Reconstruir laços esgarçados de outras ou desta vida mesmo. É mais complicado. A gente sempre gosta de dizer aquele cara que deixou um menino com a mulher e já casou outra vez. Aí precisa ver aquele menino, não vou ver, não, faz tanto tempo. Não, toda hora é hora de retomar, de refazer, de reconstruir os laços, as pessoas não estão congeladas, e lá não está. Então é importante essa disposição. E há também, penso que nessa tarefa de crescimento, Maria, naquele caso que Humberto de Campos conta de Maria, mãe de Jesus, quando ele vai ser crucificado, que aí o João vai dizer, ele foi está ali preso. Aí ela se ajoelha e diz, oh meu Deus, mas meu filho, ele é bom, ele não fez nada, ele não transmitiu a lei dos judeus, nunca falou mal de César, de nenhuma coroa, de nenhum, nada, ele sempre distinguiu, ele fez só o bem, e vai todo aquele diálogo interno, profundo, e se ajoelha e diz, meu Deus, meu filho, aí depois o João diz, já não tem jeito, já vai ser crucificado. Ela faz mais pressa. De um lado, a mulher, vai acontecer alguma coisa, meu filho vai se salvar. Abraão também, quando ia matar Isaac, chegou um anjo, um espírito superior, salvou. Então, vai acontecer alguma coisa. Como é que o médium de Deus não vai ser ridicularizado? Imagina que era muito mais difícil para um espírito como Maria, que tinha aquela solicitude maternal como a sua maior virtude, diz o Evangelho, segundo o Espiritismo. Como não seria difícil compreender que Jesus, que tinha feito tudo por toda aquela população, ia ser ridicularizado daquela forma, com uma cana como se fosse cetro, com uma coroa de espinho como se fosse a coroa que achava-se que ele queria, com aquela túnica como se fosse uma majestade, uma realeza de quinta categoria, de ridículo. E aquele Cristo que ela tinha visto só fazer o bem, viver ali com aqueles acultos, vaias, violência, a ponto de todo mundo pedir a crucificação. E aí então ela foi no crescendo. De um lado ela tinha construído uma confiança, olha aí, uma confiança na existência de leis espirituais, na existência de uma ordem de coisas divinas, como ela falava, que ultrapassava o seu entendimento. E do outro lado, o esforço de compreensão, de produção de sentido no mundo. Meu filho, vai acontecer isso. Analisando tudo. Ao mesmo tempo que ela tinha uma fé humana, em que ela refletia, como é que são as chances dele? Ele não fez nada. Ela tinha do outro lado, era aquela mulher que adentrava um campo que era novo para ela. Compreender a ordem divina, os fenômenos divinos da sua vida, compreender leis de existência que às vezes a gente não compreende porque nos causam dor. Não é a lei de Deus que causa dor, é a nossa imperfeição. Mas a gente está dentro desses
desse conjunto. E aí então Maria vai nesse crescendo, até que quando ele é crucificado, que pende a cabeça, ela revê a hora toda, ela já tinha passado na cabeça dela toda aquele percurso da grandeza dele curando. O que desejas que eu veja? Ele se perguntava ao outro, o que desejas que eu te faça? Estava vendo cego, vai perguntar por que o Cristo? Porque ele queria que o outro soubesse o que deseja, soubesse as suas escolhas, assumisse o seu lugar de sujeito diante da sua transformação, porque cura é transformação. Às vezes você não muda a doença física ou o processo de neurose, o processo de doença, mas você aprende com aquela situação e aí se transforma. Então, Jesus disse: o que queres que eu veja? Tua fé te curou. Quer dizer, pôr-se lutando para conquistar coisas é já um processo de transformação. Então, nesse momento, Jesus, que Maria via tudo que Jesus tinha feito com cada um, com aquele que era aleijado, cada um dos discípulos, que ele cuidava de cada detalhe da vida deles. O que será que eles podem entender? Aquela compreensão tão pequena. Tanto é que quando ele vai falar com Pedro pela primeira vez, e André e Filipe, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele: sim, mestre, é mesmo. Aqui é um lugar tão pequeno, não dá para 2 reis, não. Uma compreensão muito simples. E esses homens vão ficar grandes. E esse Cristo que vai cuidar, que cuida de nós. E a gente está sendo visto dele. A gente vai ter que construir uma outra relação com a nossa espiritualidade para compreender as situações da vida como situações de relação com o plano espiritual e de aprendizagem da nossa transformação. Então, a Maria, quando ele prende a cabeça, ela vê tudo isso que ela já estava vendo, mas lembra daquilo que o Gabriel, o meu espírito, o anjo que eles chamam, né? Que a gente sabe que é um espírito superior. Quando ele chega, ele diz: Maria, você vai ter uma tarefa. Você é uma mulher, vai ter um filho, sim, mas tem uma tarefa dele, que é divina, e você vai compreender isso. Ela aprendeu aí. Ela diz, se ajuda, faz uma prece e diz: faça-se em mim segundo a vossa vontade, conversando com Deus. Então ela reconhece, com todo o sentimento maternal ferido diante da morte, como foi feita a crucificação de Jesus, ela pensava na possibilidade até o último momento de evitar dele se salvar daquela situação, dele de alguma forma ser atendido no seu clamor. Mas quando ela vê consumada a situação da crucificação, ela volta, certamente ajudada pelos Espíritos, e vê que havia sido dito a ela isso. A tarefa dele é de ordem divina. E a gente pode aprender isso com todas as situações. Há algo de divino no sentido de que nós temos compromissos inalienáveis. Ninguém pode tirar um compromisso de um filho, de uma pessoa amada, de um orientando, de um evangelizando, de um companheiro, de uma companheira, de um amigo. Ninguém pode tirar tarefas de evolução dele. A gente pode fazer como Maria: afasta esse cálice, como diz Jesus. Puxa, por que não veio um espírito como veio aquele anjo para tirar disso? Aí ele vai mandar, ele é poderoso. Deus é poderoso, ele é o médium dele. Por que não tira? Diante das situações de dor, a gente vai ter que ou transformar as situações em situações mais felizes, como a gente viu, a situação de construir amor, como o Chico fez com Cidade, de construir-se melhor para dar conta desse amor, ou a gente a gente vai compreender que há uma ordem divina que preside a vida e vai começar a pensar: o que eu posso aprender com essas situações que comparecem na minha vida, como a dor de um filho, como a dor de um amigo, como o limite de um país onde a divisão de renda não é o que a gente queria. A injustiça social faz com que hoje, aqui nessa favela,
pessoas, certamente crianças podem estar sem comer até essa hora, né? Então, ainda que a gente possa e deva fazer tudo para transformações desses contextos, né? Há uma ordem de fatos, de situações, de explicações, de compreensões que a gente vai ter que adentrar para se compreender em espírito imortal, se compreender em ser espiritual. Então, o trabalho de ser uma pessoa de bem, ele envolve esse caminho, essa trajetória de construir laços, de se construir melhor, de ser também uma pessoa que cumpre tarefas na família, tarefas com pessoas que não são do sangue, como diz, não são laços consanguíneos, tarefas de evolução, e também vai complexificando, vamos dizer assim, vai se colocando na direção de compreender o mundo espiritual na sua própria vida. O que o mundo espiritual está falando para nós nas situações do cotidiano. Então, vamos escolher, também vimos essa questão de que, como a lei de Deus está na nossa consciência, a nossa liberdade é um fato. E é importante que a gente possa, quando escolher, quando a gente for fazer nossas escolhas, sabendo que a gente deve se responsabilizar por elas, a gente é importante essa reflexão continuada do campo espiritual da nossa vida, porque senão a gente se ajusta só ao que o capitalismo diz. Nunca que você vai dizer, eu vou sair hoje 6 horas da manhã para fazer um trabalho numa favela do outro lado da cidade. Para uma pessoa não espírita que você conhece, dizer, mulher, você deixa para fazer isso não, vai dormir, vai se aquietar, vai trabalhar a semana toda. Nunca. Então, romper essa serialização, essa lógica do consumo, essa lógica do individualismo, essa lógica da acumulação permanente de renda e tudo, romper isso para a gente, num certo nível, né? E a gente buscar outra lógica, a lógica de algo que é invisível, que você não vê o que vem no passe, às vezes você não vê, buscar algo que é da ordem do divino, como Maria, que tentou compreender isso, era uma tarefa de evolução. A gente vai se construir homem de bem, assumindo o modelo Cristo. E o modelo de Cristo meu peso é leve, meu jugo é suave. Quer dizer, a lei do amor, que resume todas as leis espirituais, é suave. É mais complicado o ódio, que vai gerando um monte de coisas que a gente... A ideia de salvar, como diz Chico Xavier, é se salvar daquilo que a gente tem que colher quando odeia, né? Ou quando vai infringir a lei divina. Então, é importante essa visão. Eu vim para que tenham vida, que tenham em abundância, disse Jesus. Ele quer a gente feliz. Ele diz, misericórdia eu quero e não sacrifício. Ele quer que a gente perdoe, faça amigos dentro desse conceito de mundo de expiação e provas que está passando para a sua transformação, passando porque nós aparemos, né, junto com o mundo espiritual. Então é importante a gente se colocar nessa posição de transformar-se, transformando um mundo concreto, mas estabelecendo uma religação com laços espirituais, com a nossa natureza divina. Porque o resgate, eu estou resgatando. Resgatando é como se fosse uma coisa que pagasse. Não, Jesus não disse que resgate é pagamento, como a gente entende, não. É retomar os elos com a nossa divindade, com a lei do amor. Reconstruir elos com o Pai e com o nosso Cristo, Mestre